Olá, meus caros, meu nome é Rodrigo Rainha e hoje eu vou estar acompanhando aí vocês para que a gente possa estar construindo, estar pensando um pouquinho melhor sobre essa questão das atualidades, sobre os conhecimentos gerais da ENAD. Quando me pediram para fazer essa gravação, me pediram para pensar sobre isso, eu tive um primeiro impacto que foi como eu preparo alguém para que ele entenda sobre atualidades. Como seria possível eu estar construindo com vocês uma lógica em que mostrar que vocês estão no mundo, compreendem o que está em torno de vocês no mundo, é algo normal, é algo que está no seu cotidiano. Como eu vou explicar isso para vocês? Aliás, que ideia é essa que a gente pode pensar no nosso cotidiano em uma prova em que eu vou ser cobrado sobre conhecimentos gerais e atualidade? É esse justamente o ponto que eu quero trabalhar com vocês. O que eu noto e a minha necessidade é mostrar que vocês precisam estar mais integrados no mundo. É notar que a gente precisa entender muito mais como funciona o mecanismo das coisas. E aí, independente dos cursos e das formas, tantos de vocês estão fazendo links mentais, possibilidades, e eu desafio vocês com uma primeira pergunta imediata. Já leu o jornal hoje? Já ouviu alguma coisa sobre as notícias? Ah, não, mas olha só, a mídia mente, a mídia inventa. E por causa disso você vai ficar sem notícias. Você para refletir sobre o teu cotidiano, sobre as coisas que estão acontecendo no entorno da sua vida. Você já notou que nós, como espécie, como figuras dentro dessa natureza, nós somos esquisitos? Sim, vamos começar com isso. Eu tenho um prazer em dizer que você é um animal dos mais esquisitos. Faço sempre essa brincadeira e eu quero que você preste bem atenção. Se eu fizesse uma experiência, colocasse um cachorro sozinho, alimentado, sem contato com outros cachorros, em um determinado quarto bonitinho, convivendo só com pessoas falando. Depois de um certo tempo, esse cachorro, mesmo que não tivesse contato com nenhum outro cachorro, vai latir, não vai? Observa que eu posso fazer o mesmo com um gato, eu posso fazer o mesmo com os animais mais diversos, mas se essa experiência for diferente. Se eu, por exemplo, colocar uma criança sendo cuidada como se fosse possível, mas só para a gente imaginar a questão, cuidada por cachorros, latindo o tempo todo, quando essa criança começasse a desenvolver seus próprios sons, sua própria linguagem, ela reproduziria o que? A nossa linguagem? Não, ela reproduziria aquilo que ela sempre ouviu. Nossa organização, nossa sociedade é fruto desse cérebro um pouquinho mais desenvolvido, que a gente justamente acaba trabalhando, pensando, que a gente acaba construindo sociedades absolutamente complexas. O meu convite para vocês hoje, meus caros, e prestem bem atenção, não é um convite para que vocês saiam daqui com a perfeição do entendimento do que é uma prova de conhecimentos gerais. Até porque, pelo próprio nome, é absolutamente impossível eu contemplar com um vídeo ou dezenas de vídeos, com uma aula ou dezenas de aulas, o que na verdade é o que se espera do que você tenha desenvolvido na vida, dessa nossa capacidade como humanos. Já reparou que vocês vão para a escola? Sim, você. Desde novinho. Você aprende das coisas mais simplórias às estruturas mais complexas. Você escolheu uma universidade para continuar esse trajeto de buscar coisas cada vez mais complexas. Não foi isso que você fez. Você, na verdade, o tempo todo, independente do que você esteja estudando, eu diria que você está estudando história. Porque o tempo todo, repara bem, o que você aprende de fato são relações sobre aquilo que foi descoberto,
que foi trabalhado, que foi inventado, que foi discutido. Estou mentindo. Quando você aprendeu em biologia, você não estava na prática construindo a biologia. Você foi montando, desenvolvendo, a partir do que os outros já tinham trabalhado. Essa é a característica mais interessante da nossa espécie. Nossa espécie modifica a sua forma de fazer e pensar as coisas de maneira absolutamente constante. Por conta disso, a nossa espécie tem um enorme cabedal, um enorme volume de informações, práticas, lógicas acumuladas. E o que se espera é que quando você amplia as suas relações com a educação, você abra a real possibilidade de estar partindo de um recorte menor para um recorte ampliado. É essa, na verdade, a grande explicação de por que você faz uma prova de conhecimentos gerais. Porque senão perderia o sentido. Olha só, me formei em Direito, eu tenho que fazer uma prova de conhecimentos gerais. Eu vou ter que responder sobre geografia, sobre história. Por que eu preciso conhecer isso? Porque o ensino universitário, ou a lógica do desenvolvimento universitário, não deve ser tão mecanicista como tradicionalmente a gente aprendeu, a gente desenvolveu. A lógica é que no momento em que você se insere mais, desenvolve mais um papel, você é justamente o agente que é transformador, reflexivo da sua própria sociedade. Vou falar de maneira bem simples para você entender. Independente do caminho que você vai fazer na vida, escolheu o mergulho na educação como você tem orgulho de ter escolhido, você já se torna uma pessoa diferente. Você se torna referência. E é justamente para mensurar o quanto dessa transformação tem sido empreendido que o ENAD trabalha dentro das suas provas com a figura dos conhecimentos gerais. Vamos lá, vamos concentrar um pouquinho aqui nos nossos slides. Aí a gente hoje tem essa preocupação da preparação ENAD, a figura dos conhecimentos gerais, mas principalmente com foco nas atualidades. Repara, qual é a linha, qual é o ponto inicial que a gente vai estar desenvolvendo nessa prática, nessa aula? Em primeiro, eu preciso apresentar para vocês um pouco mais claramente o que é o ENAD, o porquê do ENAD. A gente tem que chamar muito a atenção disso. E mostrar que o ENAD é uma grande oportunidade. Sinceramente, eu vejo às vezes um receio, um medo. O ENAD é uma oportunidade. E por ser uma oportunidade, a gente vai ter que transformar essa oportunidade em ouro. Deixa eu explicar isso melhor. Chega aqui em mim. Quando você vai fazer uma avaliação como ENAD, fica parecendo que você vai ter um momentinho da sua vida retirado para finalmente você descobrir se aprendeu ou não. Desculpa, isso é impossível. Nem eu, nem a universidade, nem o INEP, nem o Ministério da Educação, ninguém acredita nisso. Isso é falácia. Um dia a gente pode não estar bem, um dia a gente pode não estar desenvolvendo bem, mas não no conjunto, a individualidade. O ENAD, de fato, ele é fruto de uma série de tentativas do governo federal. E aí a gente não estou aqui para julgar o mérito da forma, mas sim entender que tem bastante sentido em transformar a necessidade de criar um exame da qual ele possa estar observando como estão sendo desenvolvidos os cursos superiores, qual o impacto que a educação universitária está gerando nesses alunos, para que o governo possa melhorar o direcionamento dos investimentos, para que o governo possa regular as universidades, para que o governo possa estar observando a qualidade da sua formação. Só que o governo também parte do princípio, o MEC, o Ministério da Educação, parte do princípio de que essa avaliação ela é ampla. Tanto assim que, na verdade, a nota, esse dia tenso da prova, ele equivale a um percentual da fatia maior de como vai ser analisado e qual vai ser a nota do próprio curso. Vão ser analisados a titulação e o trabalho dos professores, no sentido de como eles estão integrados ao meio acadêmico. Vão ser avaliados um questionário sociocultural que vocês preenchem, chamam a atenção.
vocês, para poderem cumprir a prova, vocês necessariamente têm que responder esse questionário socioeconômico. Mais do que isso, observa bem que o questionário sociocultural, ele tem uma relação em tentar dinamizar, entender para que você apresente a universidade. Não é a lógica de uma reclamação, de uma discussão, de uma briga, não. Ele precisa, de fato, compreender como funciona a sua universidade. Compreender, por exemplo, as relações que estão estabelecidas. Tem plano de ensino no curso? Sim, vocês têm disponibilizado no CIA de vocês, os professores disponibilizam em sala de aula. Esse plano de ensino é a base do desenvolvimento das principais questões. Para que o MEC quer saber disso? Porque ele quer saber se essa universidade ela tem uma linha, se ela está definida no seu desenvolvimento, se os materiais estão sendo construídos, trabalhados. Da mesma forma, vão analisar a questão da estrutura. Tem laboratório? Sim, tem laboratórios. Tem laboratórios dentro do seu cotidiano, tem laboratório dentro das práticas que vai desenvolvendo. Porque isso fez parte da sua formação, isso é o profissional que você é. E é importante. Esse momento, a prova do ENAD, ela não é o mensurar da sua relação direta com a universidade, mas sim a compreensão desse diálogo, desse casamento entre você e a universidade. É demonstrar o caminho que você foi desenvolvendo e como você chega ao final do curso bem formado, direcionado, bem focado. Rainha, olha só, desculpa, eu tenho medo. Não, eu tenho medo, eu tenho horror à prova. Vai me dar branco, eu vou ter que fazer mesmo. O MEC, ele constitui um modelo que permite que você compreenda, desenvolva o trabalho com um parâmetro, com uma regulação, senão não tem o dado. Então, todos aqueles que superaram 80% do curso são os selecionados para estar cumprindo a prova. Eu tenho 79,9, eu vou fazer a prova? Não. Tenho 80,1, vou fazer? Vai. Ah, mas eu ainda não vi uma matéria ou outra. A prova não tem essa questão do desespero desse ponto. Pelo contrário, o que vai determinar a prova é principalmente o seu orgulho de estar dizendo, eu sou bem formado, eu estou apto ao mercado de trabalho, eu estou apto a estar desenvolvendo minhas práticas. Coisas a desenvolver, coisas a pensar, coisas a ler, sim, claro. Mas o caminho é justamente você reparar a capacidade que você ganhou de desenvolver isso. A prova do ENAD, meus caros, é uma oportunidade singular. Porque infelizmente vivemos, ou felizmente, vivemos numa sociedade midiática. E isso é fantástico. Você pode reparar que no momento em que você fizer a prova do ENAD, no ano seguinte sai a nota. Todas as principais mídias, os principais jornais, todos os seus futuros empregadores vão estar lá olhando e buscando sobre essa nota, sobre esse desenvolvimento. Eu quero ver vocês bem na fita. Eu quero ver vocês com a felicidade estampada, porque o seu empregador sabe que você foi um cara bem formado. Agora, essa formação, ela é determinada, ela é construída somente sentadinho do banco da escola, olhando para a cara do professor? Não estamos mais na fase de escolas. O princípio máximo da universalização, de você alcançar esse sentido da universitas, do conhecimento, é você ganhar a capacidade de buscar, de transformar. É você estar trocando com os colegas, trocando com você, lendo, buscando cada vez mais. Você não deve fazer isso para o ENAD. Você deve fazer isso para a sua vida. Você deve fazer isso para ter a consciência que o mercado que você vai estar dialogando vai estar pedindo que você esteja integrado, pensado, direcionado com o mundo. E é esse o sentido da prova. A prova, na verdade, ela não é uma solução simplória. Ela é a chance, ela é a oportunidade de você dizer, estou preparado. O casamento que eu desenvolvi foi feliz, foi profícuo.
tenho aqui a oportunidade de demonstrar para toda a sociedade o quão capaz eu sou. Na verdade, é a sua hora. É hora de você acreditar e desenvolver. Chegou na prova, vai no limite. A prova cansa. Nada de ficar respondendo linearmente. Vamos construir uma elaboração, um cuidado, em que você possa estar, em um momento, desenvolvendo primeiro as questões discursivas, com calma, você chegou fresquinho. Depois você entra nas questões de conhecimentos gerais, para que justamente você, ainda com a mente solta, você consiga fazer os links. Porque conhecimentos gerais é isso, então vamos falar de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais não é tudo que você sabe de maneira direta, dura, arraigada. Conhecimentos gerais são os links, são suas possibilidades de pensar a sociedade, a mostrar que você é um cara antenado, vivo, que vive nesse mundo multimídia e circula com os dados, com as possibilidades de informação. Não duvide do seu cérebro, seus neurônios, sua capacidade muito maior do que muitas vezes você subdimensiona. Gosto mais disso, gosto mais daquilo, mas o tempo todo você está ouvindo, o tempo todo você está falando, o tempo todo você está observando. Esse é o momento de mostrar que você não está satisfeito em ser mais um. Você está buscando, de maneira clara, uma sociedade melhor. Melhor para os seus filhos, melhor para os seus pais, melhor para você, com uma melhor condição de salário, sem dúvida nenhuma, mas principalmente uma sociedade mais humana, mais reflexiva, mais capaz dessa transformação. Prova de conhecimentos gerais é a hora de você demonstrar que você não está preso. Você é muito mais capaz do que isso. Vamos voltar para os nossos slides. O foco, então, é a gente chegar em como fazer essa prova de conhecimentos gerais. Como mergulhar nessa prova sem com que ela me chame a atenção, sem com que ela me desgaste. Sempre costumo dizer isso. Prova de conhecimentos gerais é a hora de se divertir. Fala, meu caro, com você. Sim, com você mesmo. Olha aqui para mim, olha para mim. Quem é você? Essa é a minha questão. A prova de conhecimentos gerais, em primeiro lugar, vai estar descobrindo, vai estar tentando entender quem é você. Você é um conjunto de subinformações mal refletidas, mal ajambradas, mal arrumadas? Não é. Você, sem dúvida nenhuma, é um sujeito capaz de organizar, estruturar, transformar aqueles conhecimentos, aquele que você achou que entendeu bem, aquele que você está buscando reperceber um pouco mais, aquilo que você trabalhou nos corredores, aquilo que você trabalhou com seus colegas, esse conhecimento é seu. Ele está pouco. Como é que eu resolvo conhecimentos gerais? Tem mágica? Sai da caixinha. Eu preciso que você olhe para o mundo. Já parou quantas vezes você andou na rua sem reparar nem os prédios que estão no seu entorno? Já parou para pensar quantas vezes você foi andando sem nem perceber que as roupas foram mudando, que seu cabelo foi mudando? Faz uma brincadeira. Chega lá agora, dá um pause no vídeo, pega uma foto sua de 5, 10 anos atrás. Foi lá? Ah lá, eu espero, tá tranquilo. Olhou para você? O que você acha do seu cabelo? O que você acha da sua roupa? Você hoje usaria essa roupa? É muito diferente, né? É muito diferente e você passou, você foi andando por esses momentos e você sequer reparou que o seu gosto mudou, que a forma de você arrumar o cabelo mudou. Aí eu fico imaginando agora você, menina, pensando, não, nada disso, é porque agora eu tenho mais dinheiro para arrumar esse cabelo. Tenho certeza que você está linda em qualquer uma das possibilidades, mas o mais importante, você se valoriza, você entende que o mundo precisa de você, gostando de você mesmo.
Não é construção da autoestima, não. É construção de você perceber o mundo. A maneira como você fala, a maneira como você age. Desde que você iniciou sua faculdade até você chegar a esse momento, você já mudou. Desde o momento em que você tinha uma determinada relação no seu cotidiano e essa relação foi transformada, você já mudou. Essas mudanças são fruto justamente dos contatos que você constrói, das possibilidades de entender um pouco mais, das possibilidades de você estar mergulhando e dizer, eu quero experimentar uma cultura diferente, lógica diferente, eu quero ir a um teatro, eu quero ouvir uma música diferente, eu quero conhecer uma exposição, nem que seja para poder dizer, nossa, esquisito esse negócio, não entendi nada. Pois da primeira vez você não entende, na segunda você é tocado, na terceira você já consegue dizer, olha, daquilo ali que eu vi primeiro eu não gosto não, mas esse cara, quando eu te chamo para ver as atualidades, eu estou te pedindo, sai da caixa, sai da caixinha, sai da ideia de que meu mundo é isso e acabou, e vamos mergulhar no exercício de reflexão constante para a nossa sociedade. Estou dizendo que a sociedade, ela precisa de você. E o momento de você pegar a prova do ENAD é você pegar essa prova com tranquilidade. De você entender, eu já li, eu já ouvi, eu já trabalhei. Sua mente o tempo todo vai estar construindo aquilo. Eu estou te convidando para ler mais o mundo. Andar na rua percebendo mais seus prédios. Ver o que caiu, o que mudou. Ver o quanto de obra está sendo feita, como a obra era feita, como ela é feita hoje. Perceber se na sociedade você consegue entender mudanças na linguagem, mudanças na postura, mudança nas roupas. Perceber no seu cotidiano que você tem links, possibilidades e entendimentos que são maiores do que microleituras, micropossibilidades, Tá bom de micro. Vamos abrir, vamos expandir, vamos pensar. Vamos brincar comigo? Olha o slide. Uma das principais formas, uma das principais práticas que a gente vai conseguir observar dentro do nosso cotidiano é justamente esse tipo de construção, que é o homem brincando com as mazelas do próprio homem. O homem brincando com as condições do próprio homem. Repara, eu quero que vocês observem, dentro dessa imagem, alguns elementos. Perdão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu quero que vocês percebam, dentro dessa imagem, a questão de como você lida com humor com uma tragédia cotidiana. Rede Municipal de Saúde. E aí você vai construir um quadro. Um médico com um tom extremamente triste, blasé, o salário é baixo, o que marca o desestímulo, o que marca a realidade. A questão do tempo de espera, representado pelo sujeito que já padeceu, do que não consegue entender seu próprio mal. A lógica da mãe que sonha com um serviço melhor. Então quer dizer, eu tenho aquele que atua, aquele que precisa e aquela que sonha. E dentro desse quadro tão alucinado, você tem alguém feliz, é óbvio. Claro que é alguém que possa ser reconhecido pelo cotidiano social. Quando você olha para essa figura, para esse capuz, quando você olha para essa foice, você reconhece? Reconhece, é a morte. Sabia que isso, na verdade, é o Caronte? Era o barqueiro que, na tradição da antiguidade, fazia a passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, da qual os mortos eram enterrados sempre com uma dracma, com uma moeda, para que pudessem pagar o barqueiro e viver em paz no mundo dos mortos. Aqueles que assim não conseguissem, ficavam vagando pelo mundo dos vivos, sem conseguir jamais encontrar a paz. Repara, eu tenho uma charge que vai constituir um elemento da antiguidade que muitos de vocês pouco viram, quase não viram e acham normal. Reparem que vocês conseguem ver nessa charge vários microtraços de elementos da nossa sociedade, que estão Rede Municipal de Saúde. Você precisa colocar necessariamente um município para estar identificando? Opa, não, esse município aqui não pode ser porque na minha cidade é diferente. Infelizmente,
demonstra para a gente que boa parte do Brasil temos um quadro em que é muito mais fácil perceber uma saúde paupérrima, uma saúde fragilizada e do qual nós temos que pensar o tempo todo. Dá bola em mim, vem aqui para mim. Quando eu estou chamando você para refletir, cai uma questão dessa na prova de conhecimentos gerais. Você tem a possibilidade de me dizer que não compreende, que não entende isso como conhecimentos gerais? Quer dizer, se eu pedir para você elaborar ou refletir sobre o quadro da saúde brasileira, você vai conseguir me explicar de maneira dificultosa? Olha, não, o quadro da saúde brasileira, ele é muito bom. E essa charge não é aplicada, deve ser na Dinamarca. Não, mas eu vou te mostrar que tem links possíveis para a gente fazer. Repara, quando eu te chamo para ver esse quadro da realidade brasileira, eu estou chamando a atenção para você ver o seguinte: existe, dentro do Brasil, vários hospitais de referência, hospitais direcionados a determinado núcleo capacidade da população e que não atendem a maior parte dos brasileiros. Chama você a refletir de como, dentro do nosso modelo social, a ideia da desigualdade acaba atuando sobre um dos traços de transformação da nossa própria sociedade. Olha o link puxando um ao outro. Você sabia que a nossa sociedade, para começar a desenvolver essas doenças que hoje nos assolam de maneira mais fortemente, elas são frutos da nossa própria organização como cidade? É verdade. Os homens, na tradição, na pré-história, vamos chamar assim, eram tradicionalmente caçadores-coletores. Então eram pequenos grupos que migravam de uma região para outra. E aí, em determinado momento, em busca de uma sociedade mais estável, nós nos sedentarizamos. Alguns sedentarizaram mais, outros menos, mas ficamos sedentários, estacionados. Dentro dessa condição de sedentarismo, passamos a produzir nossos alimentos de maneira local e viver mais próximos um do outro. O resultado é que as nossas condições de higiene pioraram, porque com grupos pequenos migrantes não havia problema de saneamento. E hoje nós vivemos um quadro constante e triste de saneamento. Olha o medo do ebola que tem sido gerado na África. Mais um link. A Organização do Mundo Africano fica inteiramente ultrapassada e fragilizada por conta dos processos de domínio, de luta, de escravização do mundo moderno estabelecidos dentro daquela sociedade. Essas práticas de escravidão acabaram gerando grandes quebras demográficas, grandes quebras de organização social, jogando a África como um depósito para retirar coisas para a Europa durante muito tempo. Então vivemos um crescimento dos países europeus como dominadores, um quadro de empobrecimento aí não só da Europa, boa parte das Américas, boa parte da Ásia. Dentro desse quadro de empobrecimento, chegamos a um ponto de dominação tão grande que em boa parte do mundo se fala línguas europeias. Eu estou falando com vocês em que língua agora? Essa lógica da gente estar falando em português de maneira normal não é acidente. De uma charge, várias ideias. Se você chegar na hora da prova de conhecimentos gerais, ai não, que enunciado enorme, meu Deus do céu, esse cara é maluco. Por isso ela não pode ser feita muito tarde. Ela precisa estar ali com a mente fluindo, voando, trabalhando com as possibilidades para construir esses links. Vamos para mais uma charge? Vamos comigo. Olha que bonitinha. Bem, catuquei você. Já curti, amor. Dia dos Namorados, dentro dessa nossa nova sociedade. Aí você olha uma charge dessa e fala assim, ai que idiota. Aí o outro diz assim, tá quase assim aqui em casa. E ao mesmo tempo você começa a pensar que vivemos numa sociedade em constante transformação. As relações entre homens e mulheres, as relações do homem com a tecnologia, elas estão num quadro muito claro de transformações. Queria que vocês reparassem algumas coisas que são interessantes desse quadro aqui. Primeiro, observa aqui, eu uso no dia o arroba para poder demarcar, que justamente acaba sendo um símbolo de uma transformação da internet,
Você sabe como surgiu a internet? Olha aqui para mim. A internet, na verdade, ela vai ser desenvolvida em meio à Guerra Fria. Sim, Estados Unidos e União Soviética lutando e influenciando guerras por todo o mundo, começam a tentar desenvolver sistemas eficientes de comunicação, criptografados, trabalhados, que possam de alguma forma dar velocidade, o que em meio a quadro de guerras representaria uma grande transformação social. A partir daí começam a ser desenvolvidos os primeiros computadores. Começa a ser desenvolvido os primeiros sistemas de troca de comunicações, trocas de dados, informações. Professor, olha só, desculpa, eu tenho informação específica, é muito mais profundo que isso. Claro que é! E aí vem justamente essa possibilidade. Você que traz a base do conhecimento específico vai reconhecer isso com muita facilidade. O aluno da pedagogia, o aluno da história, que já está pensando com a cabeça da história, vai dialogar com você para entender que a tecnologia tem a ver com a educação. Afinal, foi ela que de alguma forma possibilita o acesso a informações a pessoas que passavam a vida inteira sem conhecimento nenhum. Lembro de uma tia minha, já velhinha, em que ela ficou chocada no dia em que eu cheguei para ela e disse que, na verdade, não existem 4 luas. Sim, ela achava que as luas circulavam e cada uma tinha um formato. Você vai dizer assim, que absurdo. Não, meus caros, é mais comum do que vocês imaginam. Vocês vivem a era da informação. Por favor, mergulhem nisso com cuidado, com inteligência, buscando mais dados, fazendo mais links, construindo informações. É isso que vai te dar uma nota no conhecimentos gerais. É isso que vai transformar aquele momento em que você chega nos conhecimentos gerais, não no suplício, mas a hora da diversão. Porque se cair uma questão que cite Jorge Amado, você vai dizer, pô, eu já li desse cara. Jorge Amado vai fazer uma construção entre homens e mulheres inteiramente diferente dessa. Você tinha uma questão de envolvimento, de um romantismo, e ao mesmo tempo trabalhando com a violência masculina tradicional. Essa charge, para mim, já tem um elemento sobre o machismo lindo, de desconstrução, porque ela já não precisa citar, se eu estivesse pensando isso há 50 anos atrás, o homem teria o computador e a mulher reclamando que ele não tinha o computador. Querendo a atenção dele e ele ignorando pelo computador. E aqui você já começa a trabalhar com essa ideia. Ela é tão ativa, ela é tão dona das informações como qualquer um. Isso é começar a repensar e entender, o machismo acabou na nossa sociedade? Claro que não. Continua sendo cruel, presente. Mulheres continuam lutando cotidianamente contra a violência. Para pensar. O professor está indo muito rápido. Quando eu acho que eu peguei um caminho, sou vira reta, não é a lógica de eu te dar todas as explicações completas. Mas sim mostrar como sua mente é viva, para construir, se relacionar, para poder entender. Aproveita isso, curte isso. Isso é uma grande coisa. Vamos para outra charge. Tinha que trazer o grande enfio. Em o quê? Sim, meus caros, saiba que durante o período democrático, pré-ditadura militar e a organização do momento em que o Brasil chegava aconteceu o golpe da ditadura militar, alguns jornais, alguns cartunistas conseguiam brincar de maneira muito inteligente com a nossa realidade, sempre com bom humor, mas demonstrando pequenas tragédias. Esse autor, Enfio, é um dos mais críticos e vai construir personagens célebres, como a Grauninha, sobre a seca do Nordeste, os Fradinhos. Busquem Enfio. Hoje é fácil. Tá com preguiça? Vai no Facebook. Não vou nem pedir para ir no Google. Busca lá Enfio, charges de Enfio. Você vai achar e vai descobrir um mundo novo. Porque ele te provoca. Olha que coisa. Olha essa charge. Eu tenho. Primeiro, se vocês forem notar, a proprietária da bolsa é cuidadosamente desenhada para ser uma mulher um tanto quanto chique.
ela tem uma sandália de maneira específica, ela tem pulseiras, cabelos, naquele momento considerados armados, belos, está de vestido, e ela, uma vez assaltada pelo menino, e olha, reparem, o menino magricelo, negro, que leva a bolsa dela sem pensar duas vezes, vai ver a questão de uma reação. Isso foi uma reportagem que saiu no jornal daquele momento, em que chegávamos ao vergonhoso número, isso é em torno de 1970, ao vergonhoso número que o orçamento de educação no Brasil era de 4%. Eu preciso grifar para que vocês tenham entendido. Do total do nosso PIB investido em educação, eu tinha 4% investido no PIB. Você vai dizer assim, graças a Deus que eu não vivia nesse momento. Olha, infelizmente o percentual está bem parecido hoje. Aumentou, mas ainda muito aquém do que é necessário. E aí, quando o governo divulga no orçamento a ideia de 4% do PIB ser dedicado à educação, aí você vai ver a brincadeira. Mulher que não tem educação, não? Tenho 4%. Quer dizer, se roubo sim também por conta dessa condição do qual eu estou jogado, do qual essas mazelas sociais me impõem. Presta bem atenção. Refletir. Rainha, está defendendo o roubo? Está defendendo esses moleques? Calma. Estou defendendo que a sociedade tem problemas muito mais amplos. Se você continuar atribuindo tradicionalmente a figura das dificuldades da educação, a falta ou a ação individual da pessoa como responsabilidade de tudo, continuaremos vivendo o mesmo problema. Rainha, olha só, eu gosto de cálculo, pelo amor de Deus, já estou tenso aqui. Para com isso. Você quer calcular quanto mais para a gente entender sobre isso? Quanto mais da nossa sociedade a gente precisa repensar para ver como você é impactado cotidianamente? Vivemos uma realidade em que constantemente a gente precisa entender a função e a formação dessa nossa estrutura. Hoje vivemos um Estado. O que é um Estado? Da onde surge um Estado? Eu te conto. O Estado, na verdade, ele é uma tentativa. Se a gente for observar, ali existe uma tensão entre o século XV e o século XVI, em que aqueles monarcas ainda de tradição medieval viam o crescimento das cidades. Por conta do quadro dessas crises, você começa a ter constantes tentativas de melhorar a forma de gerenciar, de garantir o poder. Chegando ao ponto que lá em meados do século XVI e XVII, haja uma valorização e a ideia de que somente um Estado, com fronteiras delimitadas, com a ideia de nação, com a noção de pertencimento, poderia transformar aquela sociedade. Esse Estado, que surge como uma grande solução, acaba também se tornando uma enorme máquina burocrática. Uma máquina burocrática que vai ser contestada durante a Revolução Francesa, e uma vez contestada durante aquele momento da Revolução Francesa, pessoas vão perder as suas cabeças em quantidade. O Estado vai ser remodelado, ora vai ser gerente, ora vai ser atuante, ora precisa cuidar das mazelas sociais, ora precisa cuidar das dívidas e garantir a produção industrial. Cada modelo cria a sua própria ordem de Estado. E a grande questão é a gente entender as políticas de Estado. Existem políticas de Estado? Que tensões são essas que estão marcando o nosso cotidiano hoje? Temos visto a questão das passeatas, a questão das reações, e temos dois polos ali jogando. De um lado, uma negação absoluta. Vândalos, destruidores, trabalhando com uma lógica de posição conservadora. Precisamos de uma sociedade de ordem para manter. Sua transformação só advirá de uma sociedade claramente organizada. De outro lado, pessoas dizendo, olha, quem está no poder quer se manter no poder e não lutará e não abrirá a mão de se manter no poder. Se não abrirá a mão de se manter no poder, qual é a única possibilidade de transformação? Conflito contra o poder. E o outro lado vai dizer, eles estão conflitando também pelos interesses em chegar ao poder. Reflete, observa, entende. Ouviu alguma coisa, acreditei necessariamente? Não, quero ouvir outras. Vamos trabalhar com essa ideia. Vamos à próxima charge. Um comediante, brincando,
faz a ideia. O governo americano, para impedir o desemprego em massa, já providenciou uma concorrência pública para selecionar as melhores propostas de guerra. E aí você tem o presidente dos Estados Unidos, naquela época, aqui é o Richard Nixon, rodando o globinho, marcando e escolhendo o melhor lugar para invadir. É engraçado como vem governo e a política internacional continua com o mesmo tipo de questão. A indústria das armas é uma indústria poderosíssima e não quer abrir mão da sua manutenção. Essa indústria das armas gera emprego? Gera mortes. Quer ver uma boa forma de você estar pensando bem como desenvolver e transformar os filmes? Perdão, como desenvolver e melhorar suas noções, seus links, filmes? Mas não é para ver o filme. Caramba, então é assim? Esquece isso. É para ouvir um discurso, trabalhar outro discurso. Ah, professor, só gosta de os mercenários. Tá bom, você pode ver os mercenários. Mas eu também o Senhor das Armas. Tem tiro igual, juro. Vê também o Gangster. Vê um Amistad. Busque filmes que de alguma forma demarquem para você esse exercício de reflexão mental, cruzar os dados. E olha que legal. Quando chegarem, pô, você não está estudando não? Claro que estou, pô, o professor falou. Vem cá, amor, vamos ver um filminho hoje. Falei, que isso? Não, vamos aqui, vamos tranquilo. Olha que legal. Usem isso, aproveitem. Pô, não estou entendendo. Volta o filme, vai na internet, pega a sinopse e olha de novo. Mas não perde a oportunidade. Uma charge que a gente pode olhar hoje, amanhã e depois. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem visto as questões da Chechênia? Desculpa. Tem visto as questões da Ucrânia? Tem. O avião comercial covardemente destruído. Tem visto as questões das guerras que estão sendo travadas? E olha que eu não estou falando em guerras travadas só longe, não. Já reparou as guerras nas suas cidades, nos seus estados? Reflita sobre eles, construa. Para de achar que é tudo normal. Caetano, na música sobre o Haiti, faz a provocação. Sempre que algum político ou qualquer outra pessoa chegar a você com uma solução que seja rápida e fácil para o problema da violência, saúde e educação, desconfie. E essa desconfiança que vai te levar ao bom resultado, porque a prova ela não quer saber se você sabe tudo do mundo, ela quer saber se você está no mundo. Quer ver? Vamos brincar. Vamos resolver questão. Vamos embora, lê comigo aqui. Todo o caminho da gente é resvaloso. Aí um já pensou assim, meu Deus do céu, se cair um enunciado desse tamanho na prova, eu não vou andar não. Faz isso não, rapaz, lê. Todo o caminho da gente é resvaloso. Resvaloso de resvalar, de bater. Mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. Esse é Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Acho que o professor me obrigou a ler quando eu estava na... A leitura enobrece a alma. Abre a possibilidade de você ver um mundo muito mais intenso. As dores não vão sumir, as dificuldades não vão deixar de aparecer. Se você, quando olhar para essa prova, achar que é só um texto, nada tem sentido. Se você mergulha no sentimento de Guimarães Rosa, quando perdem para você, vamos voltar lá. De acordo com o fragmento do poema acima de Guimarães Rosa, a vida é... Aí você vai observar, vai pegar o sentimento, vai estar mergulhado e vai pensar, uma queda que provoca tristeza e inquietude prolongada? Inquietude prolongada? Complicado. Um caminho de percalço e dificuldades insuperáveis. Olha, só quer que tu conheça a palavra.
Insuperável é aquilo que você não pode superar. Ele diz, a gente volta, a gente sobe. Claro que é superável. Um ir e vir de altos e baixos que requer alegria perene e coragem. Quer dizer, uma alegria que vai e vem, uma alegria que ela é efêmera, ela é sutil, ela deixa transparecer, ela está de braços abertos para aparecer mesmo em meio à tristeza. E coragem. Sim, essa é a resposta. Um caminho incerto, obscuro e desanimador? Não, se mantenha animado. Uma prova de coragem alimentada pela tristeza. Não é a tristeza que alimenta a prova de coragem. A vida quer que você tenha e continue no quadro de coragem. Ai, professor, muito difícil. Não. Só você pegar o sentimento, trabalhar o sentimento, relaxar com esse sentimento. É legal. Vamos à próxima. Essas questões, só para vocês saberem, são questões que caíram no último ENAD. Questões de conhecimentos gerais que caíram no último ENAD. Essas primeiras para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A discussão nacional sobre a resolução das complexas questões sociais, aí o cara já fica nervoso só de ver umas palavras diferentes, brasileiras e sobre o desenvolvimento em bases sustentáveis, tem destacado a noção de corresponsabilidade e de complementaridade às ações dos diversos setores e autores que atuam no campo social. Ponto. Para e pensa. Falaram alguma coisa importante? Falaram. É a questão da ação, da transformação. É a questão de que ou os setores dialogam, ou os setores têm uma dinâmica, ou eles não vão funcionar. Setores, sim, meu querido. Toda a sociedade trabalha com setores. Lembra da aula de geografia, lá no início? Você tem um primeiro setor diretamente vinculado à extração e à produção. Você tem a produção direta, a produção agrícola. Você tem um segundo setor, que é o setor de transformação, o setor das indústrias. E um terceiro setor, que é o setor de serviço, o setor das grandes cidades. A interação entre esses agentes propicia a troca de conhecimento das distintas experiências, proporcionam mais racionalidade, qualidade e eficácia às ações desenvolvidas, evita superposições de recursos e competências. De uma forma geral, esses desafios moldam hoje o quadro da atuação das organizações da sociedade civil do terceiro setor. No Brasil, o movimento relativo a mais exigências de desenvolvimento institucional dessas organizações, inclusive das fundações empresariais, é recente e foi intensificado a partir da década de 90. Esse é o ponto. A sociedade ela não se transforma com cada um cumprindo seu papel, mas sim com cada um cobrando a ação do seu papel. E essa cobrança da ação que a gente tem que estar visualizando, que a gente tem que estar percebendo, que a gente tem que estar discutindo dentro desse processo. Vamos ver as opções. São dados do BNDES, o terceiro setor e o desenvolvimento social, acessado em 2 de agosto de 2013. De acordo com o texto, o terceiro setor. Vamos lá. De acordo com o texto, o terceiro setor A. É responsável pelas ações governamentais na área social e ambiental. Ele até influencia, mas é responsável, está pesado. B. Promove o desenvolvimento social e contribui para aumentar o capital social. Ele está cobrando o governo que faça isso, ele tem uma dinamização. Essa aqui não me doeu não, essa aqui eu vou deixar marcadinha. C. Gerencia o desenvolvimento da esfera estatal, com especial ênfase na responsabilidade social. Opa! Essa está interessante, está bem dentro do que foi sinalizado ali. Ele gerencia o desenvolvimento da esfera estatal. Pô, mas gerencia está pesado. Fiquei na dúvida. Vamos deixar? Vamos à próxima. Controla as demandas governamentais por serviços, de modo a garantir a participação do setor privado. Governo por serviço. Mas isso é função do terceiro setor? Essa aqui está estranha. É responsável pelo desenvolvimento social das empresas e pela dinamização do mercado de trabalho. Isso tem uma relação forte com o texto.
já que hoje as grandes sociedades empresárias estão trabalhando na ideia do terceiro setor, esse grupo que tem cobrado as responsabilidades, a noção de complementaridade, gerencia está forte, promove o desenvolvimento está forte, controla as demandas está forte, responsável pelo desenvolvimento das empresas, pela dinamização do mercado de trabalho. Resposta certa, letra E. Ué, mas eu faço uma prova tendo dúvidas? Claro! Você não parte de certezas absolutas, ainda mais questões de conhecimentos gerais. Mas tem sempre umas dicas. Tem sempre uns elementos que você vai pegar e vai relacionar. Se não tivesse lido o texto, ia se perder. Vamos à próxima. Essa questão eu já tirei de um outro banco. A CESP-UNB é uma das principais empresas, é uma das principais construtoras de concurso e muitos dos seus agentes são também criadores de outros bancos de questões e eles têm bancos interessantes. O modelo da CESP é um pouquinho diferente. Você pode ter mais do que uma resposta certa naquele modelo, mas não é essa a preocupação. Eu queria demonstrar nas duas primeiras questões como a gente escolhe uma. Aqui eu quero notar de novo, como a gente fez com a charge, como as questões chamam a gente para links, para pensar, para possibilidades. Quer ver? A respeito da indústria cultural no Brasil, assinale as alternativas corretas. Meu Deus do céu, professor. Olha só, eu mal ouço música. Não sei nem o nome dos caras que estão tocando. Você vai querer que eu saiba de indústria, produção cultural? Meu querido, você está no país. Você ouve as relações. Você traça os links. Claro que você consegue. Quer ver? Diferentemente do que ocorreu no cinema e com a televisão, a música popular não se integrou à produção da indústria cultural. Peraí, mente, pensa. Pensa, mente. Indústria cultural, falou que o cinema e a novela é a ideia de para as massas, uma linguagem simples, às vezes simplória, para vender de maneira rápida. Lepo-lepo. Sim. 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 A música, sem dúvida nenhuma, seguiu o mesmo caminho, se jogando na lógica de uma indústria, letras mais simples, menos elaboradas. Essa questão não está certa, tá vendo? Olha que beleza. B, entre os anos de 1930 e 1950, o professor não era nem nascido, calma, o rádio atingiu elevados índices de audiência. É mesmo, meu avô falou que todo mundo ouvia rádio. Principalmente com programas de auditório e com as radionovelas. Rapaz, mas é verdade. Minha mãe falou que o meu nome, inclusive, saiu de uma novela, Jerônimo. Capitão Rodrigo presente lá. Será que isso aconteceu comigo? Será que você, nessas suas andanças, nessas conversas, nunca ouviu falar das cantoras dos rádios, da produção fonográfica? Não... Claro que ouviu. Não ouviu? Vamos ler. Vamos pegar. Está vivo, isso é verdade. Sim, essa questão está certa. A partir de 1964, opa, ditadura militar, meu professor falou, eu lembro disso. A instauração do regime militar brasileiro, foram realizados investimentos em infraestrutura que viabilizaram a ampliação da abrangência da televisão. Eu não sei se foi a ditadura que garantiu, mas a Globo cresce durante os anos de ditadura. A concessão do SBT durante os anos de ditadura. Se até 1950, na questão de cima, que eu achei que estava certo, o forte era o rádio, e a TV conseguiu crescer, pô, só pode estar certa. Muito bem. D, por meio de regulamentações, políticas culturais normativas, uma forte censura, o regime militar brasileiro detinha grande poder de controle sobre a programação da televisão. Tinha. Sabia que houveram novelas que foram censuradas? Sabia que as músicas das novelas tinham que passar pelos censores? É óbvio que a gente dizer tinha controle, grande poder de controle sobre a programação da TV é o problema. Sempre que você vê afirmações muito fortes, todo, tudo, nenhum, desconfia da questão. Macetinho bom para você.
Essa questão, ela tem uma linha certa e um desenvolvimento errado por conta da ideia de controle das grades das televisões. Não, você tinha uma produção que, apesar da grande influência, conseguia e não estava diretamente relacionada à figura de um controle, apesar das questões das audiências, das censuras. O conceito de indústria cultural é muito recente. Foi desenvolvido pela nova escola sociológica francesa no início deste século. Ah, professor, aí não dá não. Aí essa aí, calma, meu querido. Se a gente vai falar em indústria cultural, a gente está falando da lógica de algo produzido de maneira serial, contínuo, dentro de um processo. Nova escola francesa é justamente, da sociologia francesa, é aquela que trouxe, por exemplo, ao Brasil, sociólogos como Claude Lévi-Strauss, que começaram a analisar fenômenos de massa, começaram a contrapor com as sociedades ameríndias, como ele veio estudar no Brasil. Então você tem sim um forte quadro de influência, apesar de garantir que aqui, essa questão da SESB, dificilmente você veria numa prova tradicional do ENAD. Mas já aprendeu mais um dado. Vamos para a próxima. O Estado não é, portanto, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro. Presta bem nisso, presta bem nisso. O Estado não é, portanto, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro. É, antes de tudo, um produto da sociedade. Quando esta chega a um determinado grau de desenvolvimento, é a confissão de que essa sociedade se enredou num caminho irremediável. Quer dizer, o Estado emana da sociedade. Quando o Estado e a sociedade entram em conflitos, o caminho é extremamente problemático. Contradição que ela própria está dividida por antagonismos irreconciliáveis, que não consegue conjurar, não consegue associar, não consegue lidar, não consegue vincular. O que está sendo dito ali nesse primeiro parágrafo é que o Estado, ele é um espelho da sociedade. Se o Estado é um espelho da sociedade, um Estado que não se entende com a sociedade só demonstra que essa sociedade vive uma ruptura, uma quebra tão intensa que é praticamente impossível ser superado. Vamos nós. Mas, para esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes, para que essas classes de interesses colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ordem. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela, se distancia cada vez distanciando cada vez mais, é o Estado. Olha só, o Estado nasce da sociedade, mas se descola da sociedade e acaba sendo um poder coercitivo contra essa própria sociedade. Ver quem escreve é sempre interessante. Esse é Engels, um dos principais parceiros de Marx, um daqueles que são críticos ferozes a essa organização estatal. A partir do trecho citado e dos seus conhecimentos, assinale o que for correto. Quer dizer, o texto não é para te atrapalhar, é para te ajudar, te botar no clima da questão. O Estado nasce das contradições inerentes da sociedade. Verdade ou mentira? É da SESB também. Então pode ter várias verdades, várias possibilidades. Sim, o Estado nasce das contradições inerentes à sociedade. O Estado nasce com o objetivo de instaurar a conciliação entre as classes sociais e acabar com os conflitos políticos? Sim ou não? Olha o texto, lê o texto de novo. Não. O Estado, na verdade, ele tenta remediar as distâncias irreconciliáveis presentes naquela sociedade. O Estado deve representar, de forma abrangente, o interesse dos grupos de poder hegemônico da sociedade. Essa é complicada. O que é poder hegemônico? Hegemonia é quando você tem um quadro
de uma certa linearidade. Quer dizer, se você precisa ter um poder hegemônico, você precisa ter um poder que alcance uma linearidade para se colocar contra o outro, não abrindo mão de seu controle, não abrindo mão de seu domínio. O Estado deve representar de forma abrangente os interesses de grupo de poder hegemônico na sociedade. O grande problema está no deve. Porque o que acontece? Não é que o Estado deve representar de forma abrangente os interesses de um grupo de poder econômico, mas, sem dúvida nenhuma, o Estado, consequentemente, diversas vezes, acaba por representar os interesses de poder de grupos hegemônicos dentro da sociedade. Então essa está errada justamente por conta... Viu? Cuidado com as palavras, com esse elemento. Os antagonismos das classes sociais podem gerar não somente a destruição da classe oponente, mas também a dissolução da própria classe. Não, aí a gente parte de um princípio que depois o marxismo vai desenvolver de uma outra forma, mas não está ligado necessariamente a essa figura de Estado. Muito pelo contrário. O que o autor está dizendo é que o Estado ele surge para evitar que isso aconteça. Evitar que esse tipo de quadro aconteça. Então não, a resposta não está certa é essa. O Estado coloca-se aparentemente na esfera autônoma em relação à sociedade, mas nunca o é de fato, pois nasce a partir dela. Esta sim é uma belíssima síntese da proposta que a gente vê. Esta está absolutamente correta. Outro professor vai trabalhar com vocês a questão dessas palavras, do cuidado, do tipo de leitura. Meu foco não é esse. Meu foco é mostrar que a sua mente deve estar frouxa, leve, ligando, interligando, pensando essas questões, porque elas abrem uma possibilidade melhor de entendimento. O texto não é seu inimigo, o texto é seu amigo, te coloca no clima. Por isso faça essa parte com a cabeça fresca. Num segundo momento, faz a tua discursiva com calma, depois vem para cá. Solta essa mente, vai ser legal. Mais um pouquinho. Temas da moda. Chegamos ao momento, dá uma olhada lá, vamos ver os principais temas. Isso aí é muito interessante. Eu elenquei alguns temas que eu fiz um levantamento dos últimos concursos que têm sido trabalhados, questões de cultura geral, e chama muito a atenção que esses temas estão surgindo de maneira muito forte. Eu queria que vocês, dão uma sugestão, que buscassem um pouquinho mais sobre esses temas. Repara, olha aqui para mim. O que eu estou pedindo para você perceber é o seguinte: tema da moda não é porque é um modismo e vão escolher pelo modismo, não. Mas qualquer professor que faz a prova não vive numa espaçonave. Eu juro que eu não estacionei meu disco voador aqui fora. Eu juro que os outros professores da universidade ou de qualquer lugar são professores vivos. São professores que vivem na sociedade e são influenciados por ela. Tal qual como o Estado, a gente também nasce da sociedade. Nesse sentido, eu preciso notar que, obviamente, que a discussão desses temas acabam sendo uma tendência. Não é uma imposição, mas é uma tendência. Quer ver como é que tem tendências que são justificáveis e interessantes? Dá uma olhada lá. Questões de gênero do Brasil. Aniversário da Lei Maria da Penha faz a gente pensar sobre gênero, que é uma questão de gênero, a relação homem e mulher. Não é só simplesmente, ó, pobrezinhas, ó, que cruéis, mas é as lógicas dessas relações entre homens e mulheres. Vivemos algumas datas comemorativas que são importantes, que levam a gente à reflexão. Então, 50 anos da ditadura civil-militar no Brasil, 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Dá uma olhada nisso, busquem filmes, tem coisa legal, mas deixem essa mente solta. Política internacional, amigão, tem que ler. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Lê o jornal, ouve o rádio, vê televisão, tem que ler. Crise na Síria, Israel e Palestina. Essa questão de Israel e Palestina, faço questão de provocar para vocês entenderem. Olha que interessante, a gente hoje só vê os dois grupos como se um quisesse só se matar ao outro por terem religiões diferentes. Não é isso. Essa questão ela surge porque quando a Europa começa a crescer, a se tornar o principal espaço de poder a partir do século XVII, do século XVIII,
Você vai ter ali como a principal força antagônica o que era o Império Turco, dominador e senhor dessas áreas onde hoje se encontram Palestina e Israel. Os judeus já tinham perdido parte das suas terras e vivido uma intensa diáspora, tendo se espalhado por todo o mundo até a gente ver o que viu acontecer no século XX. O Holocausto é justamente, na verdade, o símbolo de uma forma de tratar o judeu que já vinha decorrendo de séculos. E a relação entre essas disputas vai justamente se dar e explodir com o preconceito, com a negação. Judeus que já partiram e que tinham uma condição melhor, em especial dos Estados Unidos, de outras partes da Europa e da América, vão passar então a constituir a ideia, utilizando sim o princípio religioso, que o direito à sua terra, ao retorno à terra de origem, seria fundamental. Por isso, antes mesmo da ideia da compra do Estado de Israel, você tem um movimento em direção àquela região com compras. Aquela região, então, desde que os turcos haviam perdido o domínio, era dos ingleses, que tinham, com o seu sistema de exploração, mantido e garantido um quadro de extrema pobreza. Então você imagina uma população da região como um todo, que se chamava Palestina, mais pobre, a chegada do novo grupo judaico pressionando, lutando pelo direito às suas terras. A ONU faz uma deliberação, da onde cria o Estado de Israel e dá as bases para o futuro Estado da Palestina. O mundo islâmico não aceita, parte para um intenso conflito contra Israel. Israel, com suporte americano, por conta da Guerra Fria, com suporte financeiro e a própria luta, sim, étnica para garantir o Estado, aquele que durante tantos séculos lhe foi negado, faz uma intensa guerra, só que Israel, a partir dali, teoricamente, com a questão de defesa, vai ampliando seus territórios. Essa ampliação territorial vai jogando cada vez a Palestina num estado de maior pobreza e dependência, até que você passe a ter um contínuo processo de valorização que cresce a partir da década de 80, dos movimentos de resistência, que passam a ser chamados no Ocidente de movimentos terroristas, e da luta contra Israel. Hoje, você tem Israel defendendo o seu direito de existir como Estado, a Palestina o seu direito de existir como Estado, e um hiato quase impossível de ser solucionado. É mais fundo, né? Outros temas que estão muito comuns, a questão dos países emergentes, mas elas transformações, se fala da Índia, do Brasil, pensa nisso. Abre a tua janela e olha do lado de fora. Reflete mais sobre isso. Minorias e violência, outro tema que é muito comum, a ideia da formação das minorias, minorias étnicas. Vamos parar com esse papo de raça. Nossa espécie é única, é a mesma, somos todos humanos. Ok? Então a gente tem grupos étnicos diversos que muitas vezes passam por intensos processos de violência, de não aceitação cultural. Peraí, aceitação cultural é aceitar tudo? Não. Mas é, sem dúvida nenhuma, dar o direito, sim, de eu ter uma sociedade organizada de maneira diferente da nossa sociedade. Temas vinculados à educação, alô pessoal da licenciatura, pessoal do direito, pessoal que precisa lembrar que a relação com a sociedade é fundamental, que educar e estar para além da sala de aula. Tem toda uma questão de vinculação aí, leiam sobre isso. Mercado de trabalho, lembra das antigas aulas de geografia, busquem aquelas aulas, vejam a questão dos setores, a forma industrial, transformação do território. Não abram mão disso. E a questão das ideologias está na moda. Novas ideologias de direita, novas ideologias de skinhead, novas ideologias neonazistas. Essas novas ideologias conservadoras, propostas liberais, neoliberais, leiam. Meu Deus do céu, de onde eu vou arrumar isso tudo? Meu querido. No próprio hot site da Estácio, a Grenade, sobre a Grenade, vocês têm milhares de possibilidades. Vão aos museus, virtual ou presencialmente, ouçam jornais, ouçam comentários, leiam. Pega um livro, se divirta. E principalmente, pegue a prova e abrace a prova.
Abrace a prova como uma possibilidade. Abrace o ENAD como uma oportunidade. O ENAD é, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de você dizer para a sociedade, de irmanados, com essa noção de pertencimento, a gente está junto para tirar uma baita nota, para ser reconhecido pelo mercado, para ser reconhecido de maneira clara, como um profissional que é formado de maneira ampla, clara. Esse é o recado, esse é o foco. Prova de conhecimentos gerais é principalmente um exercício de atualidade. Sair da caixinha, olha para esse mundo, aprende um pouco mais dele, deixa ele dialogar com você. Você vai ser um cidadão melhor, você vai ser uma pessoa mais transformadora e mais reflexiva. Meus caros, muito boa prova, desejo a vocês. Aí minha despedida, tome isso com vocês. O ENAD é oportunidade. Um meu abraço, uma boa prova. Meu nome é Rodrigo Rainha e pode contar comigo. Yeah.